Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos chama a um caminho de humildade. Se nós olharmos bem no final do Sagrado Evangelho, Jesus vai dizer: "Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo." E depois ele conclui que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Veja que aqui Jesus mostra que a obra que ele realizaria é uma obra de humildade. E aquilo que os discípulos também realizariam teria que estar fundamentado por essa virtude da humildade, onde eles dariam passos de contemplação da verdade, para que assim pudessem verdadeiramente serem um instrumento do próprio Cristo para a humanidade. Por isso que nós vemos no Evangelho de hoje esses passos da virtude da humildade que nós precisamos cada vez mais dar em nossa vida. Primeiramente, nós vemos aquilo que no Sagrado Evangelho, uma mãe pedindo para que seus 2 filhos se sentem no reino de Jesus Cristo. Veja que aqui nós temos esse pedido, a mãe que quer o melhor para os seus filhos, mas esse desejo de buscar o melhor para os seus filhos não quer dizer que ela acha os seus filhos melhores do que os outros, mas unicamente ela está desejando o melhor para eles. Mas aqui nós precisamos também entender essa parte do Evangelho como esse ensinamento de que nós não podemos ficar buscando os primeiros lugares, ficar buscando se envaidecer com a posição que nós temos, mas nós precisamos ser humildes para que possamos verdadeiramente reconhecer o nosso próprio lugar na igreja, em nossos grupos e pastorais, o nosso próprio lugar no mundo, porque é dessa forma que nós começamos a contemplar a verdade de Deus em nossa vida e diante dos nossos olhos em todas as circunstâncias. Por isso também que quanto mais nós aprofundamos na prática da virtude da humildade, mais nós teremos a capacidade de contemplar o caminho de salvação.
e entender mais profundamente como que esse caminho poderá nos levar à plenitude da nossa vida. Por isso que no Evangelho de hoje nós percebemos ali que Jesus Cristo vai dizer: não sabeis o que está pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, quando Jesus fala do cálice, ele está falando da sua própria paixão, do derramamento do seu próprio sangue, onde nós precisamos verdadeiramente ter humildade para acolher o sofrimento, para acolher a paixão de Cristo, para que dessa forma nós possamos participar desse grande mistério da sua vida, para que também, através desse mistério da paixão e morte de cruz, nós possamos nos tornar verdadeiros instrumentos de salvação para os nossos irmãos. Por isso que a virtude da humildade primeiramente nos faz reconhecer o nosso próprio lugar. Depois ela nos dá a capacidade de contemplar a verdade do caminho de salvação. E depois ainda, a virtude da humildade, ela vai nos dando a capacidade de corresponder o chamado de Deus na nossa vida, para que possamos realmente acolher com generosidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também dar esses passos onde nós vamos aprendendo realmente a beber o cálice de Jesus, a reconhecer aquilo que é o chamado particular de cada um de nós, para que dessa forma nós possamos nunca buscar os primeiros lugares, mas sermos capazes de, com humildade, se colocar a serviço de todos, porque quanto mais alto na hierarquia nós estivermos, mais nós precisamos entender que nós somos chamados para servir. E quanto mais nós servimos, mais nós teremos a certeza da nossa salvação, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. E na medida em que nós nos unimos a esse grande mistério da vida de Cristo, que é o serviço, que é a obra de caridade ao próximo, de misericórdia, do perdão, quanto mais nós entendemos esse grande mistério de Deus na nossa vida, que é esse mistério de colocar os nossos dons a serviço dos nossos irmãos, muito mais nós teremos a capacidade real de contribuir para com essa obra de salvação. E dessa forma nós alcançaremos e alimentaremos mais ainda a virtude da humildade, essa virtude que não nos deixa ser soberbos, orgulhosos ou vaidosos por aquilo que nós fazemos, mas faz com que a gente reconheça que aquilo que acontece em nós e através de nós é pela graça de Deus, por moção do Espírito Santo, pelo carisma que o próprio Deus infundiu em cada um de nós. E assim nós devemos permanecer, para que dessa forma, verdadeiramente humildes, possamos ser um grande sinal de Deus para o mundo, para a humanidade. É dessa forma que nós vamos nos identificando a Jesus Cristo e a partir da sua vida possamos também participar e manifestar a sua missão de salvar almas neste mundo, assim como fizeram os apóstolos, assim como fizeram os discípulos de Cristo. Assim também nós precisamos aprender a fazer, aprender a nos dedicar a essa busca da humildade, porque somente a humildade nos torna dóceis à obra de Deus que acontece na nossa vida e também através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.